Download da notícia. Estamos de volta com o Download da Notícia, segunda edição, desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, aqui pela Rádio Guardiã da Notícia, AM 560 e muito em breve no FM 82.3. Você também nos acompanha pelo nosso canal oficial do YouTube e também por todas as nossas plataformas. Gabi Tricânico está na linha, pronta para voltar e dar todas as informações necessárias. Gabi, desculpe ter feito você passar frio, agora você está super elegante, esbanjando garbo e elegância. Vamos então agora também esbanjar o profissionalismo, afinal de contas você ficou o dia inteiro aí num trabalho árduo, trazendo uma série de reportagens. Vamos fazer o seguinte, Gabi, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro pede pro Rico sair aí de trás. Pronto, obrigado, Rico. Agora, Gabi, eu vou pedir para soltar os vídeos e aí você comenta, tá bom? Você vai ser a nossa comentarista política especial, tá bom? Então, Bruna, na tela do download, solta o primeiro VT para depois a Gabi comentar sobre o assunto e o que está acontecendo. Na tela do download, nosso primeiro VT. Onde a gente discutiu a possibilidade da manutenção de um berço público, que esse é um desejo da comunidade, mas ao mesmo tempo a gente possa criar no processo de edital, no processo licitatório, um ou dois berços que a gente possa fazer uma grande operação aqui em Porto Alegre. Sobretudo preservando a agenda da sustentabilidade, preservando a transição energética, preservando cada vez mais, né, as operações desse porto. E aqui a gente quer fazer do Porto de São Sebastião um dos grandes portos verdes do mundo. Então, a nossa ideia é que no próprio processo de edital a gente tenha uma modelagem, Maragoni, para, Maurício, a visão estratégica da sustentabilidade. São navios verdes, navios com olhar para a descarbonização, que a gente possa buscar novas tecnologias de governança aqui para o porto, porque eu não tenho dúvida que ou um player nacional ou um grande operador internacional que vier fazer aqui a operação aqui no porto, a gente vai ter um ganho significativo para a região, sobretudo com a visão estratégica pensando no desenvolvimento. Então, esse é o primeiro passo que está sendo dado. Pois é, Gil, então esse foi o ministro Silvio Costa Filho falando a novidade, né? Porque a gente começou cedo, demos diversas informações e aí chegou um determinado momento que a gente ainda não tinha nada mais novo de apurado. Então, qual é a novidade dessa tarde após a coletiva de imprensa com o ministro de Portos e Aeroportos? Um Porto Verde com investimentos internacionais, a manutenção dos empregos, isso já havia sido dito, mas com navios, né, sustentáveis, com menos emissão de carbono, de CO2, enfim. Essa foi a novidade, então, que o ministro trouxe durante a coletiva de imprensa. Agora, o que aconteceu? Um mal-estar entre o prefeito de São Sebastião, Reinaldo Moreira, com o presidente do Porto, da Companhia Docas, o Ernesto, que, aliás, eu tenho uma coisa para falar para vocês ao final dessa reportagem, mas o Reinaldo tornou público o que aconteceu ali com eles sobre esse mal-estar e que eu ainda não consegui apurar se o governador Tarcísio já tem a ciência do que está rolando entre esse distanciamento, tanto do Porto de São Sebastião, ora com o município. Tá certo, então, Gabi. Tivemos 1 milhão de toneladas de movimentação. Nós voltamos com aquele VT. Eu vou pedir então, Gabi, como a gente fez pela ordem, ela vai soltando e a gente vai comentando e a gente tenta adequar os nossos comentários às imagens e tentar estabelecer uma ordem cronológica de tudo o que aconteceu. E sempre lembrando que a gente vai ter tudo isso muito bem explicado no nosso portal Guardiã da Notícia. Afinal de contas, esse é um trabalho brilhante que ele não pode se perder. A borracha do tempo jamais pode apagar. Eu vou pedir então para a nossa produção soltar o próximo VT e aí você volta a comentar. Se tiver no gatilho, peça então, por favor, para soltar a próxima reportagem. Tivemos 1 milhão de toneladas de movimentação, passamos para 1,5 milhão, agora temos a expectativa de chegar a 6 milhões de toneladas, então uma área chamada de Greenfield, uma área que nós temos no porto que é subutilizada, que nós queremos
com certeza utilizar ela no total, mas a cidade de São Sebastião e as 4 cidades aqui têm se posicionado por essa evolução. Então nós temos as pessoas que vivem aqui, pessoas que moram aqui, nós temos um diálogo constante com o ministro Silvio. O Ministério de Portos tem uma proximidade com o município de São Sebastião, com a nossa região, muito forte. Não temos a mesma relação com o presidente do Porto, que cria uma distância muito grande com o município. Nós estamos tentando aproximar para que o município de São Sebastião nunca fique fora dessa discussão do Porto, porque o Porto ele é do Vale do Paraíba, mas ele está em São Sebastião. Então, agradeço demais ao ministro Silvio por estar aqui ajudando a nossa cidade e expondo a todos os trabalhadores e moradores como que será esse projeto, como serão as propostas para os próximos anos. Obrigado. Aí, então, o prefeito Reinaldo Moreira, ele expôs o constrangimento que ele passou durante esse encontro, né, do ministro Silvio Costa Filho com o presidente da Companhia Docas. E aí eu fui apurar, né, Gil? Eu fui apurar para tentar entender o que tinha acontecido e por que o prefeito Reinaldo havia dito isso publicamente. E descobri com os bastidores que o presidente da Companhia Docas havia impedido o prefeito de São Sebastião de entrar numa reunião prévia que antecedeu essa coletiva de imprensa. Entraram os deputados, algumas pessoas. Quando o prefeito Reinaldo foi entrar, o Ernesto barrou e falou: não, essa é uma reunião entre o governo federal e o governo do estado, e deixou o Reinaldo para fora, causando aí todo esse constrangimento. E aí fui questionar o Reinaldo se o governador Tarcísio tinha ciência disso. Porque, ora, governador Tarcísio está sempre em São Sebastião. Reinaldo foi candidato do governador Tarcísio. A secretária Natália, né, a secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente, está sempre aqui na cidade. E esse presidente, Ernesto, sendo mal educado dessa maneira, para não dizer outra palavra, proibir a autoridade maior aqui da cidade de participar de uma reunião onde o assunto é o Porto de São Sebastião, que apesar de ser um porto do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, ter as suas competências do governo do estado e do governo federal, tem sim, São Sebastião tem sim o seu papel com o Porto de São Sebastião. E aí vejam só o que o Reinaldo me respondeu. Diferenças que constroem convergência. E o que a gente precisa nesse momento é construir convergência, diálogo e a gente, ao final, ter uma melhor formatação do porto pronta, preparada para que a gente possa ir a leilão. Mas vai dar certo, é natural muitas vezes esse diálogo, essas discussões pontuais, porque eu acho que ao final todo mundo tem um interesse que é fortalecer o porto e a região. Na semana passada o senhor afirmou, lá em Brasília, eu estava acompanhando a reunião de vocês, sobre o berço público que vai ser mantido, inclusive os empregos. O senhor agora no seu discurso disse que serão 2 berços públicos. Não, será um berço público e outro berço de quem ganhar as operações, mas a ideia central do projeto é a manutenção de um berço público que a gente já está discutindo com a própria autoridade portuária alternativas, mas eu não tenho dúvida que vai ter caminho. E vamos trabalhar. Vai, tchau, pessoal. O governo Tarcísio, com certeza, é o maior parceiro que São Sebastião tem, tanto que ele vem nos ajudando. E já conversei com o governador, inclusive, sobre esse arrendamento. O governador está super dedicado para que entregue o melhor serviço dentro de São Sebastião para o trabalhador, para a cidade, para o operador portuário, assim também com o ministro Silvio. Porém, o presidente do Porto de São Sebastião, na agenda onde teve hoje no Porto de São Sebastião, ele permitiu que todos entrassem na reunião, num diálogo da parte fechada, que era a reunião com o ministro, e proibiu que o município de São Sebastião entrasse na reunião. Então nós dissemos que não foi a primeira vez, na discussão também das questões envolvendo toda a base offshore, futura base offshore de São Sebastião, o município também não foi chamado para ter nenhuma ciência sobre isso. Então eu quero aqui, de público, agradecer a secretária Natália, agradecer o governador Tarcísio, mas dizer que, infelizmente, o presidente do Porto de São Sebastião não tem tratado São Sebastião como a secretária Natália, como o secretário Benini, como o governador Tarcísio. Então, por isso, nós deixamos público ali, até para os trabalhadores que estavam ali, de que nós temos uma grande parceria que é inesgotável com o governo do Estado. Mas o presidente do Porto não tem tratado o município com a informação e com o tamanho que o município precisa. O governador tem essa ciência ou não ainda? Com certeza não. O governador é um apaixonado por São Sebastião. Tudo que ele já fez por nós somos eternamente gratos. E ele esteve comigo recentemente conversando sobre o Porto de São Sebastião, e ele é completamente transparente, pontuando todos os pontos que ele imagina, o quanto que ele espera que o movimento de carga
no Porto de São Sebastião. Então, o trato com o governador e com a secretária Natália, isso que é o mais estranho. A secretária Natália com o governador é uma relação nota 10 e, infelizmente, com o presidente do Porto, ele tem tratado o município, ele disse que ficou bravo porque nós fomos conversar em Brasília e não o convidamos para estar lá. Mas aquela foi uma agenda dos próprios trabalhadores, onde eu fui representar a prefeitura, o município, e ele, como presidente, deveria ter ido para representar o Porto. Tá aí, então, prefeito Reinaldo explicando ali o que aconteceu. É um constrangimento, né? Um mal-estar. E viu, Gil? Olha, coloca o Gil na tela. Você ainda não sabe o que aconteceu com a nossa equipe de reportagem. Terminado aí toda essa reunião aí com o Reinaldo, com o presidente da Companhia Docas, com o ministro, teve esse constrangimento, esse mal-estar entre os dois. O presidente da Companhia Docas foi barrado da próxima agenda que aconteceu agora há pouco em Caraguatatuba, e o nosso microfone foi furtado em cima do púlpito, dentro da sede da Companhia Docas. E eu fui perguntar, questionar para esse Ernesto, e aí ele disse que não era um problema dele, que ele não poderia fazer nada se o nosso microfone havia sumido. Então, aconteceu um furto durante a coletiva de imprensa dentro da sede da Companhia Docas aqui em São Sebastião. Mas vamos falar de coisa boa. Mas que fique claro que ninguém cala a guardiã da notícia. Com ou sem microfone, você fez todo esse trabalho de cobertura e trouxe à tona todas as informações aí. Exatamente, até agora os próximos vídeos que foram lá no espaço, no centro de triagem de Caraguatatuba, o áudio do ministro tá um pouquinho baixo porque foi feito sem microfone e tava aquela algazarra, aquela baderna, aquela bagunça, mas a gente conseguiu conversar com o ministro e ele falou um pouquinho sobre os investimentos que serão implementados nesse novo aeródromo, que é completamente feito pelo setor privado, ou seja, não tem investimento do governo federal, mas o que ele prometeu, né, para o prefeito Matheus, que assim que o aeroporto estiver pronto, ele vai encaminhar as licenças necessárias para que voos, né, cheguem então a esse aeroporto e assim traga aí essa necessidade pujante, né, de impulsionar o turismo na cidade de Caraguatatuba. Vamos acompanhar então o ministro falando sobre o aeródromo de Caraguá. O grupo CEVAG, que é muito importante para a região, e nós iremos dar todo o apoio estrutural para que a gente possa, quando o aeroporto estiver pronto, nós fazermos essas operações. E mais do que isso, a gente vai tentar, depois do aeroporto pronto, ao lado das companhias aéreas, a exemplo da Latam, da Gol, sobretudo a Azul, a gente tentar buscar e estimular voos regionais para poder fortalecer o turismo de negócios, mas sobretudo o turismo de lazer aqui da região. Então essa é a primeira etapa do aeródromo? É a primeira etapa do aeródromo, uma pista de 900 metros, e a segunda etapa nós queremos chegar a 1.500 metros, que aí vai poder receber jatos. No primeiro momento, as operações de Quingué, operações de Caravan, e aí no futuro a gente quer também receber ATRs para fortalecer a aviação regional. Para fortalecer aí a aviação. E, por fim, a agenda do ministro, que foi finalizada em Caraguatatuba. Ele seguiu para o aeroporto de Guarulhos, né, na Grande São Paulo, onde foram anunciados investimentos para ampliação da Delegacia de Polícia Federal. E aí ele explicou para mim, eu fiz uma pergunta, né, o porquê dessa ampliação, e ele fala que é para combater o contrabando. Vamos ouvir o ministro novamente. Nós vamos anunciar em parceria com a Polícia Federal 20 milhões de reais no aeroporto de Guarulhos, para cada vez mais a gente coibir, né, o tráfico de drogas, coibir o tráfico de entorpecentes, ampliar a fiscalização e o monitoramento, para cada vez mais a gente ter operações mais seguras. Em relação ao custo, como é que vai ser o modelo de agendamento? Tá, então, ministro. Olha só, Gil, e ainda falando sobre aqui o litoral norte, vamos falar um pouquinho de política agora, porque a política já tá pegando fogo aqui. A gente tá em outubro, quase em novembro, tá frio. Quem diria, né, que a gente já tá sentindo frio aqui em São Sebastião, mas a política já tá pegando fogo. Por quê? Nós temos aí um ex-prefeito que se diz candidato a deputado federal, mas que a minha leitura é que ele está sem grupo político, ou seja, sem base eleitoral. Arrumou confusão com quase todo mundo aqui nas cidades. E aí nós temos um atual prefeito, que é o Colucci, que está no 4º mandato, lá em Ilhabela,
que está pré-candidato a deputado federal e que deve fazer uma dobrada com Antônio Carlos, que foi ex-prefeito também de Caraguatatuba, ou seja, uma dobrada forte. Ele já tem até nome para isso, já estão aí em negociações. Eu diria que com as minhas apurações, eles já estão em pré-campanha e estão andando muito. E o Colucci me contou um pouquinho sobre o que ele pretende fazer, já que ele vai precisar renunciar ao cargo de prefeito em Ilhabela, e quem assume, curiosamente, é o vice-prefeito, é o seu filho, então vai ficar tudo em família ali. Vamos ouvir então o Toninho Colucci. É possível, acho que eu tenho uma contribuição a dar, mas isso aí não é 100% garantido. Dependendo da minha vontade, existe, a gente precisa avaliar como vai estar a prefeitura no próximo ano. Passamos por dificuldades, eu não quero deixar a cidade num momento de dificuldades. Passa, como eu te disse, por uma avaliação, mas tudo leva a crer que serei candidato sim. E o senhor vai ter o apoio dos outros 3 prefeitos aqui da região? Então, nós estamos conversando muito. A Flávia, desde o início, defendeu a minha candidatura. Hoje, tanto o Reinaldinho como o Matheus, temos conversa adiantada sobre isso, com o próprio pai do Matheus, que é o Antônio Carlos, que também está avaliando a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Quem sabe a gente faz uma dobradinha que a gente quer chamar de Litoral Norte Forte. Litoral Forte, pode ser. Então, eu acho que vai tudo depender da necessidade da região, de como a região vai nos entender como candidato, e existe essa possibilidade sim. Tá, então, para a gente fechar esse bloco de política, todo mundo sabe que o ministro Silvio Costa Filho é lá do Recife, já disse que deixa o governo federal em abril, né, para disputar as eleições, e eu não podia deixar de questionar e perguntar qual seria o futuro político do ministro, que é jovem e é um player lá no seu estado. Trabalhando lá para ser candidato ao Senado de Pernambuco, mas na hora certa nós vamos conversar com o presidente Lula. Pois é. Há rumores também que ele tinha o desejo aí de ser vice na chapa do João Campos, enfim, mas acho que vai acabar caminhando aí para o Senado. Eu estou apurando como é que está a situação lá do Recife. Eu vou convidar um caiçara aqui para conversar aqui com a gente agora, o Rico Santana, que é nosso comentarista aí na Guardiã da Notícia. Ele vai fazer uma breve avaliação sobre a visita do ministro, sobre tudo que aconteceu hoje ao longo desse período da manhã, dessa visita ao Porto, até chegar lá em Caraguatatuba, e vai comentar um pouquinho desse bastidor, desse mal-estar que aconteceu com o prefeito Reinaldo. Rico, boa noite, obrigada mais uma vez. Boa noite. Eu acho que esse trabalho para que o Porto de São Sebastião tenha um vulto de encostes, navio e trabalhos para São Sebastião é extremamente importante para o Caiçara, para o litoral norte, não só para São Sebastião, como todo, porque o investimento feito pelo governo do estado em estradas já era visando essa ampliação do porto. Essa ampliação é esperada há muito tempo, hoje vem para São Sebastião muito bem recebida, num trabalho conjunto do governo do estado e o governo federal, onde vem trazer 4 mil empregos para São Sebastião e girar bilhões de dólares e reais aqui girando pela cidade e pelo Brasil. Agora, você foi criado aqui na cidade. Sou caiçara. Você esperava ver esse desenvolvimento? Você chegou um dia a imaginar que São Sebastião entraria na rota do desenvolvimento? Eu sempre tive essa certeza pelas condições do porto. Hoje nós temos um dos portos mais profundos do mundo, não só do Brasil, como do fundo. A condição do mar aqui de profundidade é muito peculiar e diferenciada por todo o país. Para a gente encerrar, Rico, qual a sua avaliação e a postura do presidente da Companhia Docas do Porto de São Sebastião, proibindo o prefeito Reinaldo de participar da reunião com o ministro? Eu achei desapropriado, extremamente desapropriado, de uma falta de educação, sem falar em política, em inteligência, em bom senso, né? Porque o Porto é de São Sebastião, o Porto é no município de São Sebastião. Reinaldinho é o prefeito de São Sebastião. Jamais poderia ter sido deixado de fora de uma reunião. Excluído, né? E colocado de mão no peito para não entrar na reunião. Isso é um descalabro, um absurdo. Enfim,
Cada um responde com as consequências dos atos que fazem, né? E para a gente fechar, um aeroporto lá em Caraguatatuba. Mateus e o retroporto que já está sendo discutido, e muitos. O ministro falou em desapropriações ali das áreas no entorno, inclusive do contorno sul. Não resta dúvida que é uma necessidade, porque não adianta ter um porto se não tem um retroporto. E como a Petrobras toma toda a grande área da cidade de São Sebastião, onde teria essas condições seriam na Enseada, na Praia da Enseada. Vai haver desapropriação e um grande desenvolvimento da área para lá, para Enseada. Obrigada, Rico. De nada. Obrigada. Olha só, para a gente encerrar, eu conversei também com o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, hoje é terça-feira, é dia de sessão. Ele falou um pouquinho sobre os investimentos, né, que estão acontecendo ali na cidade dele. O Antônio Carlos Júnior é irmão do prefeito Mateus, fiz uma apuração com ele de bastidor também sobre qual é a situação real da cidade de Caraguatatuba, assim como todas as outras enfrentam dificuldades financeiras. E ele também deu um spoiler da sessão que começa daqui a pouquinho ao vivo pela TV Câmara e com a cobertura aqui da Guardiã da Notícia. De renda, oportunidade para os pais de família. Então, Caraguatatuba fica muito honrada de receber, através do prefeito, através da Câmara Municipal, receber o ministro aqui e a certeza que nós temos que o futuro, a geração de renda, a geração de emprego para o nosso litoral e para a nossa cidade já é uma realidade. Eu fico muito feliz com isso, de participar desse momento e dizer a todos vocês que Caraguatatuba está crescendo, e isso é muito importante. Então, vamos continuar trabalhando muito forte e acreditando sempre. Você pode adiantar para a gente hoje sobre a sessão, o que vai ter de importante, o que vocês estão discutindo aqui na cidade? É importante que a população acompanhe, que o Litoral Norte acompanhe através da TV Câmara, através do seu trabalho, da Guardiã da Notícia, acompanhar os projetos, as discussões, os caminhos que a Câmara Municipal tem trazido. E hoje nós teremos uma pauta muito importante falando da cardiologia nas escolas e outros debates que serão feitos entre os vereadores. Acompanhe a TV, acompanhe a sessão de câmara. Pois é, Gil, e aí eu deixo a cobertura das câmaras municipais das 4 aqui do Litoral Norte para o nosso repórter Trevisan, ele que acompanha, que apura tudo que acontece, tanto lá desde Ubatuba até Ilhabela. O Trevisan faz essa cobertura aqui pra gente no Litoral Norte e eu volto com vocês aí nos estúdios direto da Avenida Paulista. Ufa, deu certo, né, Gil? Deu certo. Você é muito competente, Gabi Tricânico. Eu posso garantir até que a sua competência e sua habilidade ultrapassam os limites da capacidade de quem te acompanha. E aí, às vezes, fica um pouco difícil acompanhar essa velocidade. Mas, olha, missão cumprida, toda a informação com muita competência foi passada aqui. E vale lembrar que tudo isso, né, Gabi, vai ficar disposto ali no nosso portal Guardiã da Notícia, com todas essas reportagens, com informações completas e, claro, com a sua análise e opinião que você vem todo dia passando aqui pra gente. Então, o que importa é que a informação foi dada com muita competência. Obrigado, Gabi. Vai pra dentro que isso tá um frio danado, dá pra ver por aqui. Se cuide, amanhã tem mais, tá bom? Obrigado, Gabi. Obrigada, Gil. Agora eu vou almoçar, porque não deu tempo até agora. Então tá bom. Até mais. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Então tá. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.